nós te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Senhor, nós estamos alegres e seguros, porque o nosso descanso é em Ti. Aleluia. E independente de toda e qualquer circunstância que possamos estar envolvidos, nós sabemos que Tu és o nosso descanso, que em Ti há provisão, que em Ti há preservação, que em Ti cura, que em Ti há respostas, que em Ti há solução para cada um dos nossos questionamentos. E que através da palavra ministrada nessa noite, Pai, tudo isso venha se formar no coração e mente de cada um de nós, tendo convicções de que Tu és o nosso descanso. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar, por favor. Deus é bom, irmãos. Aleluia. Estamos mais uma quinta-feira aqui para nós louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Amém? Isso é motivo de alegria, porque cada um de vocês pode ter uma história individual de como chegou nesta noite aqui nessa igreja. Eu gosto sempre de relatar isto, porque cada um passa por tantas situações adversas, tantas situações que poderiam estar impedindo de você estar aqui, mas hoje você está aqui na casa do Senhor, para ouvir dEle, para louvá-lo, para adorá-lo, para oferecer ao Senhor sacrifício de louvor. Amém? E neste mês, nós estamos com uma programação especial na igreja, que é o mês Rema, a qual o pastor André tem definido que todos os cultos haveria ministrações que se reportassem a matérias que são ministradas na escola do Rema. No Rema, você vai estudar durante 2 anos, e durante esses 2 anos, vocês terão 24 matérias. Então, você já aprendeu aqui, por exemplo, sobre vida de louvor, sobre a oração que prevalece, sobre doutrinas básicas, que eu acho que foi que o Jonas pregou no domingo à noite, como ser guiado, enfim. E hoje você vai estudar um pouquinho sobre fundamentos da fé. Amém? A minha missão hoje aqui é trazer um pouquinho só desta matéria. Por quê, irmãos? Eu vou ter cerca de 30 minutos, um pouquinho mais, para aglutinar, para sintetizar, eu venho os ajudadores aí, uma matéria, um assunto que é falado em 7 dias, com aproximadamente 2 horas por dia, né? Então, hoje vocês vão ter só uma degustação, né? Igual quando chega no restaurante, vem alguém lá e te oferece, toma, prova desse queijo aqui, geralmente são muito bons, né, irmão? Então, hoje você vai ter uma degustação sobre fundamentos da fé. Por favor, abram suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 1, verso 17. Diz assim o texto: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Mas o justo viverá pela fé. Fé é o estilo de vida do cristão. Pela fé nós somos salvos, curados. Pela fé nós vivemos as promessas que Deus tem para cada um de nós. E, pensando nisso, eu peguei esse versículo lá no livro de Romanos, né, no capítulo 1, verso 17, falando que o justo viverá pela fé. Por quê, irmãos? Todos nós que um dia aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador, passamos a ser justos, passamos a ter acesso direto ao Pai. E graças a este fator, graças àquela dívida que outrora tinha sido paga por Senhor Jesus lá na cruz, onde Ele morreu e ressuscitou por mim e para você, nós que estávamos em débito com Deus, através de Jesus Cristo, passamos a ser justificados. Por isso nós somos chamados de justos. Só que para chegarmos a esta situação de justos, nós só conseguimos isso através da fé. Olha só que interessante. Você, inclusive, vai ter uma matéria no Rema também chamada Justiça de Deus. Amém. Então,
Você, para chegar a essa condição de justo, você é necessário agir por fé. Daí a importância da fé. E eu começo a ministrando sobre a importância da fé. Fé é o idioma de Deus. O nosso relacionamento com Deus é pela fé. Não há como agradar a Deus que não seja por fé. Trazendo uma comparação bem básica para você entender, já que eu falei que a fé é o idioma de Deus, é como se eu, por exemplo, chegasse em outro país, sozinho, sem nenhum livro que falasse sobre aquele idioma, sem nenhum celular que fizesse uma tradução simultânea e tentasse me comunicar com algum daqueles cidadãos daquele país. Ou seja, eu não conseguiria chegar a lugar nenhum, irmão. Não conseguiria nem pedir uma coxinha no bar. Não conseguia nem pedir um metrô para saber para onde eu iria, porque eu não consigo me relacionar com as pessoas. Da mesma forma, somos nós e Deus. Eu não vou conseguir me relacionar com Deus se não for pela fé. Não existe outro meio. Daí a importância da fé. Eu começo falando sobre a importância da fé, mesmo antes de falar o que seria a fé. Porque se você não entender a importância da fé, como que você vai se aplicar a algo que você não sabe nem para que serve? Então, lá em Hebreus 11:6, irmãos, uma coisa que eu tenho aprendido aqui na Igreja Verbo da Vida, e eu tenho colocado isso em prática, é um estilo que eu estou querendo trazer para o meu jeito de ministrar, é sempre fundamentar tudo aquilo que eu estou falando com versículos. Então, se eu tiver que lançar 40 versículos para você, anote os 40 versículos que seja, porque você vacina para a sua vida. Porque, irmão, para ficar falando aqui do que eu acho ou deixo de achar, não vai levar ninguém a lugar nenhum. Mas se eu falar para você e apontando, é este fundamento que eu me baseio, vai ser vacina para a sua vida, vai ser saúde para você, e você vai chegar a um excelente lugar. Então, quando eu falo da importância da fé, lá em Hebreus 11, verso 6, diz assim o texto. Hebreus 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, sem fé é impossível agradar a Deus. Outro texto, que já vai para uma outra área até mais forte, que nos chama mais atenção ainda, está lá em Hebreus também, um pouquinho antes desse versículo que eu acabei de ler, está lá em Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, olha só, irmãos, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Irmãos, essa é a importância da fé. Por isso, irmãos, se todos os cultos aqui, nós só falássemos sobre fé, estaria tudo certo, porque nós estamos te apontando para o quê? Para um caminho de você se relacionar melhor com Deus. É lógico que como pastores que somos, nós trazemos para a igreja que uma dieta espiritual equilibrada. Um dia a gente vai falar de fé, outro dia a gente vai falar de vida com Deus, outro dia a gente vai falar de louvor, outro dia a gente vai falar de caráter, do seu caráter, do caráter de Deus, e assim nós vamos crescendo no Senhor. Amém? Em Efésios 2, verso 8, a Bíblia fala o seguinte: nós somos salvos por meio da fé. Resumindo, irmão, o que é a salvação? A salvação me garante acesso à vida eterna, e não somente no acesso à vida eterna, me garante preservação, provisão, libertação, o cuidado de Deus. Tudo isso está nesse arcabouço que o Senhor fez por mim e por você, quando morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ou seja, nos tornou justos diante dele. Mas para chegarmos a essa condição, olha só o que diz lá o apóstolo Paulo no livro aos Efésios. Porque pela graça sois salvos. Adivinha por causa de quê? Por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Resumindo, irmãos, se você não começar a andar em fé, como o apóstolo Paulo também falando à igreja aos Coríntios, que nós devemos andar por fé e não por vistas, nós não vamos chegar a lugar nenhum. O Senhor quer de mim, quer de você, que nós avancemos na fé, para que possamos viver o melhor dele. Ter esse estilo, irmãos, de viver pela fé. Ter esse estilo, por exemplo, que diante de circunstâncias que estão nos abatendo, trazendo uma dificuldade muito grande, ou até nos afastando do próprio Deus, nós possamos avançar, porque sabemos que no final dessa tempestade haverá um bom lugar para nós repousarmos.
Acabamos de cantar aqui que o nosso descanso é em Deus. Então, se você tiver essa convicção, se você tiver esta fé, meu irmão, verdadeiramente vai descansar no Senhor. Porque pode estar caindo o pior temporal diante de você, mas você vai passar por esse temporal. Isso é fé. E isso é um copinho d'água. É necessário, irmãos, nós andarmos por fé. A Gabi estava falando sobre a questão do dízimo e ofertas. Meu irmão, se você me falar que você não dizima, não estava aqui no meu script não, se você estava falando que você não dizima e oferta, dá qualquer desculpa para mim, meus irmãos, eu vou ouvir, vou ser educado, vou fazer cara de que entendi, mas na realidade é que você não tem fé. É isso. Não, vai pegar lá uma doutrina bíblica, vai dizer que não foi. Até isso, eu não fui convencido que eu devo dizimar e ofertar. Meu irmão, não é que você foi convencido de dizimar e ofertar, não. É porque você não vive por fé. Uma coisa simples, irmãos, que a gente faz aqui todo culto, é agir em fé. Porque, meu irmão, se você estiver debaixo da pressão financeira, sabendo que cada real para você é muita coisa para você, você vai ter que sair do teu banquinho para dizimar e ofertar, ainda que seja 50 centavos. Agora, se você anda por fé e não por vista, você dá os 50 centavos, ou o que Deus colocar no seu coração, porque você sabe que o seu descanso é no Senhor. Isso é a importância da fé. Eu preciso desse conhecimento, para que eu não seja, irmãos, uma vítima fácil nas mãos do diabo, que fica toda hora lançando várias ideias, as ideias mais fajutas possíveis, para que eu me desvie do caminho do Senhor e aniquile a fé que está em mim, para me levar a um bom lugar. E o que é fé, irmãos? Pastor Tom falou tanto de fé, o que é fé? Monossílaba terminada em E acentuada? Não, meu irmão, fé é muito mais do que isso. Fé no dicionário significa crença, convicção intensa e persistente. No dicionário, se você pegar seu dicionário aí, você vai ver isso. Crença, convicção intensa e persistente. A palavra traduzida por fé no Novo Testamento é a palavra grega pistis, que significa persuasão firme, convicção fundamentada no ouvir. Convicção, meus irmãos. Fé é você ter uma convicção. Fé está tudo dizendo que é ao contrário, mas você sabe que pela palavra você vai chegar ao bom lugar. Você tem aquela convicção. Não importa o relatório que está sendo liberado para a tua vida. Se Deus falou algo a teu respeito, se a palavra te garante um outro diagnóstico, você se pega aquele diagnóstico e vive aquilo ali e aquilo se confirma na sua vida. É convicção. E o que a Bíblia fala sobre a própria fé? Falei do dicionário secular, falei da palavra no grego, e o que a Bíblia fala? Em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Parafraseando, você não está vendo solução humana diante daquilo que você está vivendo agora, mas pela fé, tu já está imaginando o seu testemunho. É isso. Você não está vendo solução para aquilo que está à sua volta, tipo assim, rapaz, não tem mais jeito, você chegou até a conclusão seguinte, eu nem quero mais saber disso, mas pela fé, o Espírito Santo de Deus falando para você é o seguinte, muda de rota, muda de atitude, que eu vou restaurar algo na sua vida, e vou colocar naquele ponto ali, e você começa a ter convicção, que aquilo vai acontecer na sua vida, isto é fé. Mas está tudo dizendo ao contrário, pastor Antônio, não tem problema, o Espírito está falando contigo, a palavra de Deus confirma, vai acontecer. Vai acontecer, meu irmão. Resumindo, a fé está plenamente convicto de coisas e fatos que não podemos ver. Quantas vezes, irmãos, como cristão, como ministro da palavra, liderando a obra do Senhor, quantas vezes eu me vi em situações que não tinha mais jeito, humanamente falando. Olhei, rapaz, agora acabou. Vão fechar a porta, apagar a luz, ó, montar no porco, irmão, e sair correndo daqui. Mas, irmãos, quem dá a última resposta para mim e para você é o Senhor. Não importa o tempo. Eu costumo dizer, irmãos, que eu acredito na ressurreição até 4 dias. 5º dia fica mais difícil, que a palavra de Deus fala só em 4 dias em relação a Lázaro. Mas até para a morte, irmãos, diante de Deus, há solução.
solução para uma morte depois de 4 dias como defunto, imagina para uma enfermidade que você possa estar vivendo. Isso é ter convicção de que quando Deus fala, acontece. Quando Deus fala, acontece. E não interessa, meu irmão. Não interessa. Vai chegar o médico com aquela cara de triste para você e fala assim, eu não sei explicar, mas você não está mais com essa enfermidade. Não, mas eu sei explicar, foi Deus que fez. Dá isso aqui, vai embora e vai comemorar, irmão. Vai comer uma pizza. Amém? Vai comer uma pizza. Esses dias eu tive uma experiência com o Senhor, meu irmão. Que a minha filha falou assim, pai, tem alguma coisa errada, porque o Senhor naturalmente não agiria assim. Eu estava indo para a igreja, meu irmão, lá na Palhoça. Diogo comigo aqui, de carro cheio e base de Diogo, meu companheiro. Quando chego lá na BR, de repente o carro resolve virar um foguete. Explode algo no carro. Né? Aí eu passo sufoco danado. Tudo se resolveu, isso aqui não vai virar um testemunho. Cheguei em casa, falei assim, vamos comemorar, vamos pedir uma pizza, porque Deus é bom. Meu irmão, tem que ser dessa forma. Ou eu me envergo para que o diabo está tentando fazer contra mim, ou contra as áreas que eu quero atuar, ou eu vou avançar e vou atropelar ele. E minha atitude é de atropelar ele, meu irmão, e acabou. A fé, irmãos, ela não nega as circunstâncias. A fé não é um sentimento, é uma convicção. Hoje eu estou com fé, pastor. Senti aqui, pastor, um negócio aqui, sabe? Aleluia. Vamos botar 5 cultos domingo. Não, irmão, fé não é sentimento, não. Fé é convicção. Convicção que vai dar certo. Sabe por que você tem que ter convicção? Porque quando as coisas não estiverem dando de acordo com aquilo que você imaginou, planejou, você sabe, foi Deus que mandou fazer isso, vai acontecer. Isso é convicção. Agora, se for um sentimento, meu irmão, a primeira coisa que você vai querer é buscar um lenço para chorar. Sentimento é isso, meu irmão. Tu está rindo ou está chorando. Não é? Então, se está dando errado, o que eu vou fazer? Vou pegar um lencinho, ou então papel, aqui de papel aqui, que é mais bonitinho, que eu sou da época do lenço de pano mesmo. E tu vai querer enxugar as lágrimas. Fé não é esperança. Fé não é um desejo. Fé é uma ação. Fé tem ações correspondentes. Meu irmão, se você tem fé, tu vai ter ação correspondente. Falei do dízimo, da oferta. Falaria, por exemplo, lá nos evangelhos, e especificamente de Marcos, no capítulo 2, verso 13 ao 12, relata uma história de 4 amigos, que 4 amigos de um paralítico. Quando eles viram a situação do paralítico, eles eram amigos, eles souberam onde Jesus estava, o que eles fizeram? Eles tiveram uma ação correspondente. Eu tenho fé que Jesus pode curar meu amigo aqui. O Joaquinzinho vai ser curado aqui. Agora vamos à ação correspondente? Vamos pegar essa maca aqui, meu irmão, e vamos levar até lá. Aí quando chega lá no local onde Jesus estava, meu irmão, estava tranquilo. Imagina Jesus numa casa como devia estar. Não devia ter ninguém, né, meu irmão? Aquele que curava, que multiplicava pães e peixes, né? Não devia ter ninguém. Eles pegam aquela maca, vencem essa multidão. E como se não bastasse, meu irmão, o texto não fala, a porta não se abriu, ninguém queria abrir a porta. Oposições que às vezes acontecem na vida do cristão. Meus irmãos, eles sobem com um paralítico até o telhado. E como se não bastasse isso, abrem o telhado. E como se não bastasse isso, levam aquele homem até em frente de Jesus. Isso é o que, irmãos? É fé correspondente a uma ação, aquilo que você crê. Se você está crendo, acha como tal. Se você está crendo que uma pessoa vai ser curada, vá lá e pelo menos ore por ela. Se você está crendo num novo padrão financeiro, pelo menos estude, trabalhe, para que você viva o melhor do Senhor. E o Senhor vai abrindo portas para você. Isso é ter uma ação correspondente. Diz assim, pastor Martin Luther King, que foi um pastor americano, ele falou o seguinte, olha, suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Meu irmão, tu dá o primeiro passo. Você está convicto que Deus está contigo nessa empreitada? Tu dá o primeiro passo, irmão. Vai aparecer escada rolante, rampa, elevador, vai aparecer o ultraleve, vai aparecer qualquer coisa, meu irmão. Mas você vai chegar no lugar lá que o Senhor te colocou. Planejou para você.
falando ainda sobre ação correspondente, eu falaria, por exemplo, sobre Moisés, diante do Mar Vermelho. Chegou, saiu de uma situação aflitiva, como se não bastasse o pessoal ainda, irmão, perturbando o juízo de Moisés, exército de Faraó atrás, e na frente uma poça d'água, chamado Mar Vermelho. E o Moisés chega, fala para ele assim, olha só, o que eu faço, meu Deus? Olha, porque clamas a mim, é a resposta de Deus, porque clamas a mim. Às vezes, irmãos, Deus está falando para mim e para você o seguinte, porque clamas a mim. Começa a marchar, meu irmão. Começa a marchar, guerreiro. Começa a marchar, guerreira. Começa a viver aquilo que você prega. Tem uma ação correspondente daquilo que você está vivendo ou falando. Aí Moisés se liga no mistério. Pum! O mar se abre. É assim que Deus faz, meu irmão. Kenneth Reagan. Aqui eu falei lá na Palhoça, que o verbo da vida é tão bom, meu, que tem doutrina, tem mover dos dons, tem aleluia, tem glória a Deus, tem batismo, tem tudo, e até você começar a falar melhor inglês. Porque antigamente eu falava, vamos ler o livro de Kenneth Hagin. Aquele livro, O Nome de Jesus. Kenneth Hagin, vê o Kenneth Hagin aí. Aí quando eu cheguei aqui no verbo da vida, é que eu descobri que era Kenneth Reagan. Como eu ainda não estou 100%, quando eu perceber, eu vou pedir algum auxiliar, por favor, qual o nome daquela cantora ali? É lá na Palhoça, eu tive esses dias, a pessoa, fulano de tal, esse aí mesmo, ó, que a minha irmã falou aqui, ó. Olha só, as nossas necessidades não movem o coração de Deus. O que move as mãos de Deus é a nossa fé. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia fala de uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Se fosse por necessidade, na primeira oração daquela mulher, na primeira choradeira, no primeiro jejum, na primeira campanha, no primeiro sei lá o que, vigília, aquela mulher tinha sido curada. Necessidade não move o coração de Deus. O que move é a sua fé. É a sua ação. E o que aconteceu com essa mulher? Essa mulher ouviu falar de Jesus também. Qual foi a atitude dela? Ela foi até o Jesus. E foi com uma convicção interior. Se tão somente eu tocar a orla das suas vestes, eu serei curada. Convicção. Ela poderia ter ficado lá na cama, no sofá, numa rede, chorando, dizendo, estou há 12 anos aqui nessa pindaíba, eu já perdi tudo. O INSS ainda não me colocou lá na encostada. Um monte de troço ela podia estar falando. Só que tem que, meu irmão, ela tomou uma atitude. Ela mesmo na sua fragilidade, ela foi até Jesus. E diante daquela multidão. Engraçado, irmão, sempre tem uma multidão, né? Sempre tem obstáculos à nossa frente. Eu estou trazendo uma palavra sobre fé para te trazer ânimo, mas você enfrentará sim dificuldades, enfrentará multidões sim, enfrentará oposições sim, mas faz parte do jogo, faz parte do contrato. Ela está ali só para você superá-la e fazer parte do teu testemunho. E foi isso que aconteceu, irmão. Aquela mulher foi, deve ter tomado nas cotoveladas, deve ter tomado lá umas patadas de não sei de quem, mas chegou lá, tocou nas orlas da veste de Jesus e foi curada. 12 anos de sofrimento foi resolvido através de uma atitude de fé. Amém? E eu vou me aguinhar de novo. Como a fé vem? Como a fé vem? Em Romanos 10, verso 17, o texto diz assim, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A fé, irmão, não vem por sacrifício. Vou subir uma escadaria de 350 degraus. Não vai chegar fé. Só calo no teu joelho. Não vem por campanha. Não vou fazer um jejum de 72 horas comendo só chuchu e água. Se baseando lá no... Isso aí deixa para outra pregação.
Fé não vai chegar desse jeitinho para você não, meu irmão. Ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso que é tão importante você estar aqui no culto como hoje. Nesse culto aqui, onde há uma unção disponível para a sua vida, para te fortalecer, para te animar, para te vacinar, para te dar direções. É num culto como esse, às vezes, que, entre aspas, você vê até sem expectativa, porque você teria que vir com expectativa. Ainda que você viesse sem expectativa, Deus pode te dar uma direção, uma palavra rema, que vai mudar o curso da sua vida. Talvez o curso da sua vida esteja indo por uma direção de tragédia, de derrota, de término, de tudo aquilo que você tem plantado esses anos todos. Mas através de um culto como esse, virá uma direção, virá uma palavra rema, que você vai mudar de rota e vai ser restaurado no caminho que Deus tem para a sua vida. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Se aplique à leitura da palavra de Deus. Se aplique a entender o que Deus quer falar através da sua palavra. Quando a gente fica falando sobre rema direto, que rema, faça rema, Instagram rema, 5% de desconto rema, faça rema, quem não fez rema, tudo isso, você sabe por que a gente está fazendo isso, irmão? Porque a gente quer que você tenha acesso à palavra de Deus. Ninguém aqui está brincando de ser crente, de ser ministro do evangelho, não. A gente quer que você cresça e chegue à estatura de varão perfeito. E isso virá só com a palavra de Deus. Não vai vir de outra forma não, meu irmão. Não vai vir online, não. Vai vir pelo conhecimento da palavra. Como liberar a fé? Então, já falei sobre a importância da fé. Eu já falei sobre o que é fé. Eu já falei como a fé vem. E agora eu vou falar como liberar a fé. Diz o texto em Marcos 11, verso 23. Marcos, capítulo 11, verso 23. Diz assim o texto: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. A fé, ela é uma convicção, conforme eu já falei aqui, mas a fé é liberada pelo aquilo que nós falamos. A fé, quando você fala, há um poder tremendo nesse ato, irmãos, e as coisas começam a mover-se sobrenaturalmente a teu favor, porque você liberou a palavra que está dentro de você. Em 2 Coríntios 4, verso 13, diz o seguinte: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei, nós cremos também, por isso nós falamos. Esse é o espírito da fé, criei, por isso falei. Eu não estou falando de você ser vou usar uma expressão aqui, que vocês não vão esquecer. Eu estava falando isso na palhoça, que não espere do pastor Tony ficar extremamente preocupado com os adjuntos adnominais, complementos nominais, substantivos, verbos, tudo isso faz parte até mesmo do meu aperfeiçoamento, que eu posso falar cada vez melhor para o público que está me ouvindo. Mas eu quero falar para você a verdade prática do Evangelho, para que você possa crescer nos caminhos do Senhor. Para que você não seja dificultado em relação às realidades da prática da palavra de Deus e acabe ficando preso a coisas que você verdadeiramente não entendeu. À medida que você fala, você libera algo sobrenatural ao teu redor. Eu não estou dizendo para você agir como louco, abestalhado, no sentido de que, não, vou negar aquilo que está acontecendo. Não, está vendo aqui, eu estou com um caroço aqui no meu braço, mas você não está vendo esse caroço, porque eu não estou enfermo, mano. Não é isso, meu irmão. Não é isso. Eu estou falando isso no exemplo que isso já aconteceu, eu já vi isso acontecer, meu irmão. A pessoa chegou num culto, uma igreja enorme, falou assim: irmãos, eu tenho um caroço aqui no pescoço, caroço grande. Era um gânglio muito grande. Vocês não estão vendo esse caroço. Eu falei, meu Deus do céu, então agora eu entrei curado nessa igreja, porque eu enxergava e agora eu estou cego. Fé, irmãos, não nega circunstância. Ou seja, você tem um problema, mas você libera uma palavra de fé, que você vai ser curado, em nome de Jesus. Fé não nega circunstância.
Você crê e você fala. Se você é sarado, porque a palavra de Deus diz que você é sarado, então você será sarado. Ainda que aquela enfermidade momentaneamente esteja dizendo o contrário. Mas ela não faz parte da sua vida, porque você é curado ou curado em nome de Jesus. Devemos falar o que acreditamos. Devemos ser extremamente vigilantes no tocante à murmuração. Fale a palavra de Deus. Não dê brecha essa murmuração. Eu estava pensando nisso, sobre a questão da murmuração. Acabei de falar do que aconteceu com o povo de Israel. Saíram do Egito. Tiveram esse grande milagre que foi passar pelo Mar Vermelho. Meus irmãos, a península que eles tinham que chegar até a Terra Prometida era em torno de 200 quilômetros. Se eu fosse calcular nu e cru, 200 quilômetros, tinha criança, tinha mulher, né? Tinha uns velhinhos, tinha as coisas para carregar. Vamos andar 10 quilômetros por dia aí. 10 quilômetros, tranquilo, irmão. 10 quilômetros, tranquilo. 20 dias para tu passar por aquele deserto. 20 dias. Vamos diminuir. O pessoal está muito cansado. O sol está quente, né? Os velhinhos estão muito velhinhos mesmo. Vamos diminuir para 5 quilômetros. Por que eu estou falando isso? Você vai entender. Vai demorar o dobro de tempo. 40 dias. Meu irmão, sabe quanto tempo que durou esse passeio aí? 40 anos. 40 anos. É engraçado, né, irmão? Quando a gente começa a fazer essas comparações, mas já parou para pensar nisso? E, Tony, como é que mudou? Como é que foi essa mágica aí? Qual foi a fórmula de Bhaskara que foi usada aí para de 40 dias passar para 40 anos? Vou te dizer, o fator X, murmuração. A murmuração, irmão, ou te arrebenta ou te atrasa. Não vai te levar a lugar nenhum. Aliás, corrigindo, vai te levar a um lugar de derrota ou de aprisionamento. É isso que a murmuração faz. Então, quando a murmuração estiver vindo até você, irmão, se você não estiver aguentando, se o peito querer explodir, irmão, é melhor o peito explodir, mas você chegar no lugar onde Deus te chamou rápido, do que você ficar murmurando e perder a bênção. Então, irmãos, é melhor a gente fechar a boca e suportar toda a pressão que está à nossa volta, para que você chegue melhor, íntegro, intacto, no tempo que Deus previu para você, do que você não chegar a lugar nenhum, arrebentado, transtornado, porque você murmurou. Porque o texto bíblico fala que uma geração toda não entrou. Ou seja, 40 anos, irmão, e não foi todo mundo que entrou. Onde estava previsto, todo mundo entrar. Então, irmãos, não murmure. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Acho que já foi o tempo, né? É porque tinha um negócio ali, não tinha um número ali que ia decrescendo? Hoje não tem um número, não. Isso aí, ó, isso aí é oposição, ó. Estou me opondo aqui, pastor André, lá. Diminuiu a numeração ali. Olha só. Quais são os efeitos da fé? Quais são os efeitos da fé? Pela fé, irmãos, nós superamos as circunstâncias adversas. Não importa as circunstâncias adversas que eu possa estar passando, eu vou superar. Olha só o que diz o texto em 2 Coríntios 2, verso 14. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Ou seja, irmãos, através de Cristo, você vai triunfar sim. As circunstâncias não vão te parar. As circunstâncias não vão te limitar. Você vai triunfar. Por quê? Porque a palavra diz isso a teu respeito. Superação diante das circunstâncias adversas. Isso vai através da fé. Dentro disso, irmãos, eu quero lhe falar. Eu vou me estender um pouquinho sobre Abraão. Abraão, ele recebeu uma promessa com 75 anos de idade. 75 anos de idade, ele recebeu uma promessa. E ficou feliz, foi viver a promessa. Sendo no escopo dessa promessa, falava o seguinte: olha, farei de ti uma grande nação. E o cara só era casado, não tinha filho. 75, 76, 77,
78. E aí Abraão foi, desanimando. Mas quando chega aos 99 anos, Deus fala para ele novamente, reafirma essa promessa, farei de ti uma grande nação. Irmãos, e Abraão viveu pela fé, fez uma ação correspondente, porque, irmão, Sara não foi concebida pelo Espírito Santo de Deus, não. Foi por Abraão. 99 anos e 89 anos. E Deus fez com que ele fosse vitorioso. E tivesse gerado Isaac. E de Isaac veio Jesus. E agora nós podemos pregar essa palavra poderosa. Porque ele foi fiel. Ele creu no poder de Deus para que o milagre acontecesse na vida dele. Não importa as circunstâncias adversas que você possa estar passando. Apenas creia em Deus. Porque vai acontecer aquilo que Deus tem falado a seu respeito. Promessas foram liberadas para a sua vida, não desanime. Eles podem estar demorando, mas vai acontecer. E vai acontecer no tempo exato, porque o Senhor faz tudo com perfeição na sua vida. O outro efeito da fé, temos as nossas necessidades supridas. Temos as nossas necessidades supridas. Em Filipenses 4,19 está escrito assim um texto: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Qual é a sua necessidade agora, hein, meu irmão? O que pode estar te trazendo, talvez, uma falta de paz ou um desassossego? Eu quero reafirmar para você o que a palavra diz a teu respeito. Todas as suas necessidades vão ser supridas. Esse é um dos efeitos da fé. E por último eu falo que pela fé somos sarados. Pela fé somos sarados. Em 1 Pedro 2, verso 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Irmãos, cura está disponível para você. Cura no seu físico, cura nas suas emoções, tudo isso está disponível para você. Starta essa fé que está em você. Talvez a fé, hoje, tenha tanta circunstância que pode ter tentado te oprimir, que é como se fosse um caminhão de entulho, se fosse jogado sobre essa tua fé. Sabe aqueles entulhos, aquelas pedras, aquelas material de demolição, que você possa dizer, rapaz, acabou para mim, mas que você hoje, através dessa palavra sobre fé, você possa começar a mudar de atitude. Começa a se lembrar das promessas que foram feitas a você lá no passado. Começa a se lembrar do que Deus fala a seu respeito na sua palavra. Porque ainda que não tenha sido liberada uma palavra profética para a sua vida, você tem a maior profecia a teu favor, que é a palavra de Deus. Então, se há uma promessa, e essa promessa acabei de ler para você, sobre você ser sarado, você é sarado. Viva isso. Viva o melhor de Deus. Pela fé, vivemos o plano de Deus para cada um de nós. Pela fé, vivemos o melhor de Deus. Amém? Vamos colocar de pé, por favor. Tem um texto que eu gostaria de finalizar, que fala muito ao meu coração. Eu tenho pautado minha vida desde o início do Evangelho, de uma forma ou de outra, ainda que eu não tivesse conhecimento desse versículo que eu vou ler agora, na profundidade que há nele. Porque, irmão, Deus tem o melhor para nós. Ele quer se relacionar comigo e com você. Ele é um pai amoroso. E esse diálogo que você vai ter com Ele é através da fé, o que foi falado aqui nesta noite. O Pai, Ele tem interesse de te abençoar. Ele tem interesse de tirar um sorriso de você. Ele tem interesse de ver os seus sonhos realizados. Porque Ele é Pai. Eu sou pai. E como me alegra eu poder ver um sorriso do meu filho ou da minha filha. Quem é pai sabe o que eu vou falar. Quantas vezes você faz o que você não pode, mas você faz por causa do teu filho ou da tua filha. Faz, irmãos. Faz. Por causa de um filho e filha, você faz.
por causa de um filho, de uma filha, você não vê dificuldade, você vence, você se fortalece. Por causa de um filho, você enfrenta o mundo, por causa de um filho da sua filha. Essa é a realidade. É um sentimento que eu creio que Deus colocou em nós, porque Ele é o nosso Pai. E Ele está disposto a fazer tudo por mim e por você. Ah, se tá, meu irmão. Ah, se tá. Deus, nesse momento, Ele está contigo. Está falando assim, aqui eu sou teu Pai. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu não vou te abandonar. Eu quero só que você descanse em mim. Eu quero só que você tenha a plena convicção que eu estou contigo. Que é importante me relacionar com você. Sabe por quê? Às vezes a gente está tão aplacado, não é verdade? Pelas situações diárias, que a gente não se relaciona com Deus. A gente se relaciona com o problema. Porque o problema está lá batendo na nossa porta, toda hora. Mas Deus, Ele quer se relacionar com você. E o versículo que eu quero falar está lá em Isaías 1,19. Diz o seguinte: se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Já está disponível para mim e para você. Senhor, nós te louvamos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós e por tudo aquilo que o Senhor se propõe a fazer por nós. Que esta noite, Pai, seja uma noite que venha ficar marcado na vida dos teus filhos e filhas. Eu quero falar isso, Senhor, com a ousadia que o Senhor me dá neste momento. É de uma mudança de história. Que esse 20 de fevereiro de 2020 fique marcado. Foi o dia que o Senhor mudou minha história. Foi o dia que houve uma mudança de rota. Foi o dia que eu ouvi aquela palavra e foi remo na minha vida. E eu comecei a avançar e correr rumo àquilo que o Senhor tinha para mim. Pai, eu não quero esquecer do dia de hoje, porque eu quero viver um novo nível. Eu quero viver um novo tempo. Eu quero que uma lacuna se feche na minha vida e se abra uma outra, para que eu possa comer o melhor desta terra. Senhor, eu entendi que eu sou justo e eu não quero mais viver como um pedinte de migalhas, mas eu quero viver como aquilo que o Senhor diz, reinando em vida nesta terra. Se está escrito, vai acontecer. E que na minha vida, dos meus irmãos, de todos que se propuseram a estar hoje aqui, Pai, que todos nós possamos ter essa experiência contigo, de uma forma forte, impactante, e que nos coloque no lugar que o Senhor já destinou para nós. Obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, que palavras, né?